Vamos lá para continuar nossa aula sobre inquérito policial. Vocês lembram que nós estamos estudando inquérito policial, né? Falamos que nós íamos partir dessa aula em vários pedaços, né? Em várias etapas, se fosse necessário. Então, o que nós já estudamos de inquérito policial até agora? Rapidamente, fazendo uma revisão com você, para entrar na forma de instauração de inquérito policial. Falamos que o inquérito policial ele é um procedimento administrativo, lembra disso? Sem contraditório e ampla defesa, exceto aquele inquérito policial para expulsar estrangeiro. Pronto! O inquérito policial tem uma série de características, lembra disso? O inquérito policial ele é sigiloso, tem a oficiosidade, é indisponível, né? É oficial, oficialidade, escrito. Lembra disso? O inquérito policial tem uma série de características. Falando também que o inquérito policial, ele é de atribuição de quem? Do Ministério Público, do juiz? Não. Ele é de atribuição do delegado de polícia, autoridade policial. O que não impede outras autoridades de investigar, né? Investigar não através do inquérito, porque o inquérito é um procedimento da polícia judiciária. Lembra disso? E agora, prosseguindo, tá? Falaremos sobre a forma de instauração de inquérito policial. Você lembra que eu comecei a aula também, muito cuidado com isso, sobre a lei processual penal. Lei processual penal no espaço, no tempo, a interpretação da lei processual, lembra disso? A lei processual, como é que se interpreta? De forma restritiva? Não, interpretação extensiva, admite os princípios gerais de direito, interpretação analógica, analogia. A lei processual penal no tempo entra em vigor, aplica-se imediatamente, respeitando os atos já praticados. Muito bem. Lei processual no espaço. Em todo o território nacional, o ato praticado em nosso território nacional, aplica-se a nossa lei processual penal, que é o nosso Código de Processo Penal, exceto crime militar, leis especiais, Convenção internacional, tratado internacional, prerrogativa de foro. Quem tem prerrogativa de foro, não é isso? Muito bem. Forma de instauração de inquérito policial. Como é que se inicia o inquérito policial? Porque veja bem, pessoal. Imagina a seguinte situação. Há várias possibilidades de iniciar uma investigação. Você é delegado, tá certo? Você ficar sabendo pela imprensa, pelo jornal, que o João matou o Pedro. João estava numa brincadeira, roleta russa, e acabou matando o Pedro. Mas isso está passando no jornal, ninguém foi na sua delegacia. Você pode investigar esse fato? Ué, mas a vítima está morta, parente da vítima não te procurou. Você pode investigar esse fato, delegado? Eu estou perguntando. Você pode instaurar esse inquérito? Então veja bem. Ora, posso, porque eu estou instaurando por conta própria, de ofício. É uma forma de instaurar inquérito policial. Agora, outras vezes, você vai estar na sua delegacia, né? Talvez até tirando uma soneca, e chega um lá para te atrapalhar e fala: eu vim registrar um boletim de ocorrência. O que aconteceu? Eu fui assaltado, eu fui roubado. Ora, já é diferente. Você não viu a matéria, você não viu aquele assunto pela imprensa. O sujeito, a vítima, está te levando isso. Ela está fazendo requerimento para você. Ele quer que você tome as providências. Como é que você vai instaurar esse inquérito policial? Isso tem um nome. Outra situação, estamos falando da segunda já. Outra situação, tá? O sujeito é apresentado para você lá em flagrante, né? Chega lá um policial militar, você é escrivão, você é investigador, você é delegado. Chega lá um policial militar e fala: aí, delegado, aí, escrivão, aí, investigador. Este sujeito foi preso em flagrante. Ora, isto tem um nome, a forma de instauração de inquérito policial. Já estamos falando da terceira forma. Então, existem várias possibilidades de instaurar um inquérito policial. Vamos lá, então? São elas. Primeiro, de ofício. Instauração de inquérito policial de ofício. Ah, professor, por isso que você falou na característica da oficiosidade, não é isso? Isso. Quando que se instaura o inquérito policial de ofício, senhores? Tá? Ocorre quando o delegado toma conhecimento do fato, toma conhecimento da infração penal, fica sabendo do crime através de suas atividades rotineiras.
É rotina do delegado, na sua casa, tomar café da manhã assistindo ao jornal. Não é rotina dele? E aí ele fica lá que João matou Pedro, numa brincadeira. O delegado fala, peraí, eu vou investigar esse fato. Ele pode? Pode. Ele está agindo porque alguém cutucou, porque alguém provocou? Não, a imprensa não está provocando o delegado, a imprensa está noticiando um fato, tá certo? A imprensa quer ibope, tá? O delegado ficou sabendo, ele pode instaurar o inquérito policial, ele deve instaurar o inquérito policial por conta própria, de ofício. É esta situação. O delegado fica sabendo do fato através de suas atividades rotineiras. Isto significa que ninguém foi lá provocá-lo, ninguém mandou ele investigar. Ele está investigando porque ele quer. Professor, e se o parente da vítima, ou até mesmo no caso da vítima, né, no caso de roubo, por exemplo, não quiser que o delegado investigue? Não quer, a vítima não quer. Ele é a lesada, eu furtei você. Você é o lesado. Você não quer que o delegado investigue. Dane-se. O delegado vai investigar a si mesmo, mesmo contra a vontade da vítima. Por causa de quê? Por causa da instauração de ofício. O delegado pode abrir um inquérito policial, independentemente de provocação da vítima ou dos seus parentes. Entendeu? Muito bem. Professor, qualquer crime, o delegado pode fazer isso? Abrir o inquérito policial sem ser provocado? Sem que alguém tenha pedido? Não, não é em qualquer crime. Então é somente em ação penal pública. Na ação penal pública. Quando se tratar de ação penal pública, o delegado pode agir de ofício. E eu vou mais ainda para você. Ação penal pública incondicionada. Que trem é esse? Crime de ação penal pública incondicionada ocorre naquelas situações em que o legislador, o Congresso Nacional cria o crime. Tá certo? O Congresso Nacional nada falou sobre a forma de agir do Estado. Quando a lei for omissa sobre a forma de agir do Estado, quanto ao processamento do sujeito, fala-se que o crime é de ação penal pública. Eu vou te dar um exemplo. Pega o roubo, 157. Você lê o artigo 157, está subtrair para si ou para outro, né? Coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Pena, 4 a 10 anos. Nada fala sobre a forma de agir do Estado. Se nada falou, o crime é de ação penal pública incondicionada. O delegado ficou sabendo, pode instaurar inquérito policial, tá bom? Além dessa explicação, você tem que guardar também esse nome aqui, ó. Quando o delegado age de ofício, por conta própria, coloca aí, igual, conta própria. Agiu de enxerido, ninguém te provocou, mas ele pode. Professor, o juiz pode fazer isso? O juiz não pode. O juiz, se não tiver uma acusação, se não tiver alguém lá acusando, e esse alguém é o Ministério Público, o juiz não pode. Tá certo? O juiz não pode instaurar processo, tá bom? Se não tiver um acusador. Já o delegado pode instaurar inquérito, mesmo que não tenha um acusador, mesmo que não tenha um interessado, a vítima ou seu parente, tá bom? Por conta própria. Senhores, quando o delegado age dessa forma, criou-se o nome da seguinte forma. Veja bem, a notícia chegou para o delegado, não chegou? A notícia do fato. Olha o que acontece. Trata-se, então, de uma notícia, que se lê notícia, mas escreve notícia criminis. Notícia criminis direta. Notícia criminis direta, também chamado de imediata. Notícia criminis direta, imediata, tá certo? Tá? É aquela em que a autoridade policial ficou sabendo do fato diretamente,
Não teve alguém levando lá na delegacia, não foi alguém registrar BO. Ora, e quando que o delegado fica sabendo disso? Através das suas atividades rotineiras. E como que se chama essa instauração de inquérito policial? De ofício, em caso de notícia crimes direta ou imediata ou espontânea. Tá bom? A outra forma de instauração de inquérito policial, requisição do juiz ou do Ministério Público. Requisição é o quê? Requisição, senhores, é uma ordem dada pelo juiz ou pelo Ministério Público, promotor, promotora, para que o delegado investigue determinado sujeito ou determinado fato. Vou te dar um exemplo. Eu pratico um roubo contra você. Você não foi no delegado, mas você tem um amigo que é juiz, você tem um amigo que é promotor, você foi lá e contou para ele. Promotor, é verdade? Senta aqui na minha frente. Ô, João da Silva. João da Silva é o assessor do promotor. Vem cá. Colha as declarações aqui da vítima que eu vou mandar instaurar inquérito. Veja que o promotor, o juiz disse, eu vou mandar. Por que ele fala eu vou mandar instaurar? Porque ele não instaura o inquérito, mas ele manda instaurar o inquérito. Então, quando o Ministério Público ou o juiz mandar o delegado instaurar inquérito policial, o delegado estará instaurando o inquérito policial de ofício? Não! Através de uma requisição, que é uma ordem. E sendo uma ordem, você me pergunta, pode o delegado recusar a cumprir, professor? Não, porque é uma ordem. A menos que seja uma ordem absurda. Tá certo? O Ministério Público determinou ao delegado que instaurasse o inquérito policial num crime que já ocorreu há 50 anos. Para aí, ó. O maior prazo de prescrição no Brasil é 20 anos. Se quer que investigue um caso de 50 anos atrás, aí é uma ordem legal. Fora disso, o delegado é obrigado a cumprir. Agora, veja bem. Então, o fato foi levado, esse cara é promotor, né? Na verdade, vamos fazer assim, ó, para você entender. Olha a situação. Delegado tá aqui, tá certo? Como é que chegou o fato ao delegado? Direto. Opa, então é esse aqui, de ofício. O delegado estava assistindo ao jornal e viu que Pedro matou João, ou sei lá. Esse tipo de... Quando isso ocorre, o delegado vem e instaura o inquérito policial de ofício. Agora, olha esta situação. A segunda hipótese, tá certo? O fato primeiro foi contado para o juiz ou para o Ministério Público, que por sua vez mandou o delegado, esse cara aqui é o delegado, instaurar inquérito policial. Veja que na primeira situação há diretamente o contato do delegado com o fato. Por isso que é chamada de notícia crimes direta. Já na segunda hipótese, o fato, que fato? A morte, o roubo, o furto, o crime, foi contado primeiro para o juiz ou pelo Ministério Público e eles mandaram o delegado investigar. Marciano, por que o juiz já não instaurou o processo logo? Para que vai investigar? Por que o Ministério Público já não instaurou o processo logo? Porque o juiz não pode instaurar processo sem uma acusação. E por enquanto só tem notícia do fato, só tem barulho, só tem rumores. Tá certo? Quando isso acontece, já o fato não ocorreu diretamente. Primeiro passou pelo MP, o juiz, depois foi para o delegado. Daí... esse tipo de instauração de inquérito policial, essa forma de instauração, recebeu um nome. Notícia, que se escreve notícia, crimes mediata. Mediata, ó, isso aqui é M, tá, pessoal? Mediata. Porque foi mediante o juiz, foi mediante o Ministério Público que o delegado ficou sabendo do fato. E isso aqui é imediata, que é a primeira situação, porque não teve alguém aqui no meio contando para o delegado. A imprensa não é alguém nesse caso aqui. Tá certo, pessoal? Então, quando
existir uma requisição do juiz ou do Ministério Público, trata-se de notícia crimes mediata. Quem é que provocou o delegado? O juiz. Quem é que provocou o delegado? O Ministério Público. Então chama-se mediata ou provocada. Mediata ou provocada. Cai na prova? Detona na prova, tá certo? Detona na prova. Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Letra A. A requisição do Ministério Público trata-se de notícia crimes espontânea. Falso. A requisição do Ministério Público trata-se de notícia crimes provocada. A requisição do Ministério Público trata-se de notícia crimes mediata. Agora, são vários nomes que significam a mesma coisa. Mediata, provocada, tá certo? Isso é a mesma coisa. Indireta, tá bom? A outra forma de instaurar inquérito policial, terceiro, requerimento do ofendido. Quem é o ofendido aqui, ó? O ofendido, senhores, o ofendido é a vítima. O ofendido é a vítima. Olha só, na primeira hipótese, o delegado estava assistindo a um jornal e ficou sabendo de um crime. Ele chega na delegacia e fala para você, escrivão, faz uma portaria aí para nós investigarmos a matéria que passou agora às 7 horas da manhã no jornal tal. Ô chefe, mas cadê a matéria? Solicita, requisita a matéria lá para a TV. A hora que a matéria chegar, a gente vai investigar isso aí. O delegado está fazendo de ofício, porque se trata de uma notícia crimes direta, espontânea, tá certo? Imediata. A outra situação, o promotor, o juiz que mandou, já falamos. Agora, a outra situação, é você vítima, sou eu vítima, que vou até na sua delegacia e chego lá, opa, tudo bem e tal. Eu vim aqui registrar um boletim de ocorrência. Por quê? Porque o meu carro teve o vidro quebrado e levaram meu notebook. Então, eu sou o ofendido do crime. Eu que provoquei a autoridade policial. Eu estou fazendo um requerimento. Requerimento da vítima, requerimento do ofendido. Tá bom? Tá bom. Olha que interessante. Da mesma forma, esse tipo de atuação recebe o nome notícia crimes. Notícia crimes, mesma coisa do MP. Mediata. Provocada. Provocada. Indireta. A notícia do fato chegou ao delegado mediante a vítima. Mediata. A notícia do fato não foi diretamente da imprensa para o delegado, foi indireto, porque a vítima que levou e provocou o delegado. Tá certo? Muito bem. Professor, você falou que no caso de requisição, requisição é uma ordem. Qual a diferença de requisição por requerimento, professor? Requisição quem faz é o MP ou o juiz, porque é uma ordem. Agora eu chego na sua delegacia para pedir um inquérito policial porque meu carro teve o vidro quebrado. Eu vou dar uma ordem para você? Não, o que eu vou fazer? Um pedido. Então, requerimento, ele é um pedido. Ao passo que requisição é uma ordem. Entendeu? Esses detalhezinhos você tem que guardar, porque isso vai fazer sua diferença na prova. O requerimento do ofendido, que é a vítima, é um pedido, é uma solicitação, pelo amor de Deus, delegado, investigue esse caso para mim. Ora, se é um pedido, o delegado está obrigado a cumprir, senhores? Não! Então, você vai dizer, é um pedido, tracinho, pode ser indeferido. Isso pode ser negado pelo delegado. Opa, professor, daí a diferença com a requisição. A requisição do juiz, a requisição do MP, o delegado não pode. Ainda o delegado pode ficar putinho, pode fazer o que ele quiser, pode chorar, pode ficar sem comer. Tem que cumprir, delegado. A menos que seja manifestamente ilegal. Tá certo? Agora, a vítima te procurou, registrou um boletim de ocorrência. Então você imagina, eu vou lá, faço um boletim de ocorrência, daqui 15 dias eu volto lá. E aí eu quero, esse BO aqui gerou o quê? Delegado, por favor aqui, eu indeferi, eu arquivei. Opa! Você tá maluco, delegado?
Você arquivou meu inquérito policial? Você vai dizer, não, eu não arquivei seu inquérito policial. Porque eu nem mesmo instaurei o inquérito policial. O que eu arquivei foi o seu pedido, foi o seu requerimento que você fez, que é um boletim de ocorrência. Eu visualizei que não tem crime e arquivei. Ah, sim, agora eu entendi, delegado. Mas e se eu ficar putinho? E se eu quiser recorrer? Não tem como? Delegado tem chefe, pô. Ah, então aí fez o seguinte, o pedido pode ser indeferido. E quando for indeferido, cabe recurso para o chefe. Para o chefe de quem? Para o chefe de polícia. Guarda só esse nome, pessoal. Chefe de polícia. Não quero nem saber quem é chefe de polícia. Porque o CPP não define quem é o chefe. É o diretor? É o coordenador? É o governador? É o secretário? Dane-se, para nós na prova isso aí não interessa. Interessa que sobre o inquérito policial indica a alternativa correta. Letra A. Indeferido o pedido de requerimento da vítima para a instalação do inquérito policial, poderá a vítima recorrer ao juiz. Falso. Poderá a vítima recorrer ao Ministério Público. Falso. Poderá a vítima recorrer ao chefe de polícia. Beleza? É tranquilo, tá? É tranquilo. Tá vendo? O inquérito policial é fácil, tá? A outra forma de instaurar inquérito policial, ai, veja bem, pessoal, veja bem. A depender do crime, professor, mas só um pouquinho. Você falou que não precisa do pedido da vítima para o delegado investigar, Marcelo. Sim, você falou sim, Marcelo. Ó, você falou que o inquérito policial de ofício, mesmo contra a vontade da vítima, o delegado pode investigar. Você deu exemplo que você furtou meu computador, eu furtei você. Depois você me perdoou, você foi lá e falou para o delegado, ô delegado, eu não quero que investigue o Marciano, dane-se a sua vontade, eu vou investigar, porque eu vou agir de ofício. E agora você está dizendo que eu tenho que fazer requerimento, professor? Não. Requerimento é uma das formas de instauração de inquérito policial. A depender do crime, não precisa do seu requerimento. Ó, cuidado, a depender do crime, porque daí já vem na prova. Tá certo? Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Poderá a autoridade policial instaurar inquérito, vírgula, em qualquer crime, vírgula, independentemente do requerimento da vítima. Falso. Porque tem crime que obrigatoriamente o delegado só pode instaurar o inquérito se tiver o requerimento da vítima. Tá certo? E aí eu faço para você uma tabelinha aqui, nós voltaremos nessa tabela, mas olha só, todo crime, ele vai ter uma forma do Estado agir, chamada de ação penal, tá certo? Vou colocar aqui, ó. Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença, peço desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos, para você conhecer a seriedade, conhecer a qualidade dos nossos vídeos. E pode ter certeza absoluta, se você confiar, primeiramente, em você, confiar no professor e confiar na nossa marca, na Lá Concurso, eu garanto para você que você terá reais condições de realizar uma excelente prova para o concurso da Secretaria Estadual de Justiça do Espírito Santo para o cargo de inspetor penitenciário. E esse curso nosso, atenção, completo, ponto a ponto do edital, um curso bastante enxuto, mais os PDFs dessas aulas, por apenas R$ 149,90. Cara, é o melhor preço do mercado. É a melhor entrega, é o melhor custo-benefício, eu garanto isso para você, esse curso nosso garantido. Gostou? Quer saber mais? Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo na descrição. Por favor, clique nesse link que os nossos atendentes aí, eles estarão aí de prontidão. E se você quiser falar diretamente comigo, eu, professor Lac, vá lá no nosso Instagram, @LacConcursos, manda um direct, porque eu respondo pessoalmente todos os directs da Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau, tchau.